Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai conversar sobre a Lua cheia e Vênus retrógrado, tanto no nosso mapa natal, como também no mapa do nosso Brasil. E antes mesmo de começar, eu peço para vocês que deem um like. O like não custa e nem dói para a gente poder dar. Então, por favor, né, para o canal permanecer e ter relevância. Vocês sabem que muitas vezes as inscrições elas desaparecem. Às vezes você está inscrito num canal e de repente você não está mais. Então, eu sugiro que vocês vejam se vocês estão inscritos, né? E se gostarem do conteúdo, vocês repassem, ok? Muito bem. A fase cheia da Lua é um ponto de poder no tempo. Por quê? Em plena noite às escuras, o céu fica às claras. Porque o Sol está num signo a 180 graus da Lua em outro signo. Esse é um aspecto da oposição. As pessoas que nascem na fase cheia da Lua, elas têm um compromisso de deixar as coisas às claras, de celebrar. E têm um maior desafio de compor em si masculino e feminino, yin e yang, porque no começo ficam em disputa e claro que a oposição ela traz signos e qualidades opostas e complementares. Então, nós vamos ver que essa lua cheia será dia 1º de agosto, às 8h40, com o Sol brilhando em Leão e a Lua em Aquário. Este é o eixo da criatividade. Olha aqui o mapa da Lua cheia, né? O Sol aqui em Leão, ele vai cair na casa 8 das transformações profundas. E a Lua em Aquário, lá na casa da materialidade. A Lua em Aquário, ela não é emocional, ela é criativa, ela é elétrica, ela é fraterna, ela é tribal. É lá do outro lado, em Leão, que tem o lado caloroso, o lado romântico e pessoal. Então veja, o grau sabiano, segundo a interpretação do Dani Rudier, para o Sol em Aquário, né, os 10 graus, a lua cheia vai acontecer a 9 graus, a lua em Aquário e o Sol em Leão. Mas quando um grau tem mais um pouquinho, 9 e mais um pouco, a gente já considera o grau seguinte. Por isso que aqui está 10 graus de Leão. É um momento de certeza. Orvalho do amanhecer brilha quando o sol inunda os campos. Frescor de resposta espontânea à vida e às emoções. Leveza que eleva na experiência ou então charme superficial. E olha que interessante o grau sabiano para a lua em Aquário. Momento de defensividade. Intocado pela impopularidade, agora decrescente, um homem volta a planejar. Capacidade de elevar-se acima das vicissitudes da sorte que passa. Fé em si próprio. Dependência de dotes inatos. Projeção. Muito bem. Aquário e Leão são signos fixos. O signo fixo, ele está no meio das estações. Então, é como se ele tivesse toda a força da estação. As estações do ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Então, nós temos uma cruz fixa no nosso mapa, que são os 4 signos fixos. Touro de terra, leão de fogo, escorpião de água e aquário de ar. E esses signos fixos, eles trabalham muito com a manutenção, com o zelo, com a estrutura das coisas.
mas também se fixam nas situações, né? Isso pode trazer uma certa estagnação e um certo apego. Então, essa lua cheia nesse eixo Leão e Aquário pode nos mostrar onde é que a gente está muito fixado, né, nas coisas. Então, a palavra-chave desses 4 signos, querer, ousar, calar e saber, né? Então, a gente tem que querer ousar, saber calar, ousar querer, né? Saber ousar, enfim, para a gente trabalhar com essas 4 palavras-chave. Leão é fogo, é espontâneo, é caloroso, é romântico, é dinâmico, é criativo, né? É um fogo fixo que atrai para si, como a fogueira e o sol, né? A, a força, né? Irradia de um centro. E Aquário é ar, é mental, é intelectual, é interativo com o grupo, com a tribo, né? Com a turma. Aquário é energia de grupo, é tribal. E a casa 5 de Leão tem a ver com a individualidade. Indivíduo é o que não se divide, é o que é íntegro. Se você não tem a sua individualidade forte, o que você vai fazer lá no grupo, em Aquário? Vai se esconder? Vai deixar que as pessoas tomem decisões por você? Então, é preciso que a gente tenha a nossa individualidade muito forte para a gente poder contribuir, somar ao grupo, né? Então, Leão tem a ver com a arte, com o romance, com a criatividade e a alegria. E Aquário com essa energia tribal. A casa 11 de Aquário é das amizades, é dos camaradas. Você pode ser camarada e não amigo, e amigo e não camarada. Camarada, por exemplo, é aquela interação com um partido, com uma ordem, com um time, né? Que ali você trabalha toda aquela camaradagem da casa 11, mas não necessariamente que você precisa ter uma amizade íntima com os seus camaradas. E é a casa da ideologia, a casa 11, né? Ideologia é o que contém um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas ou visões de mundo de um indivíduo ou de determinado grupo, orientado para suas ações sociais e políticas. A casa 11 também é das metas futuras, né? E ideologia, num sentido amplo, significa aquilo que seria ou é ideal. Nós temos várias ideologias, né? Fascista, comunista, democrática, capitalista, conservadora, anarquista, nacionalista. Qual é a sua ideologia, né? Muito bem. A casa 11 também é do parlamento, é do representante ali do povo, dos representantes, né? Parlare, falar. Por isso que os parlamentares têm liberdade total de expressão. Corrijo, mais ou menos, né? Hoje em dia não está muito assim, não. E a casa 11 é dos grupos também, das ordens. Por exemplo, o Clube Bilderberg, né? Eles que dão os ditames aqui para esse mundo, como os Illuminati, como a maçonaria, como os Skull and Bones, tudo isso é casa 11. Vejam, essa lua cheia no mapa do Brasil tem muito assunto aqui para ser tratado, né? Então veja, nós tivemos aqui uma explosão em um silo lá no Paraná, que deixou 8 mortos e feridos, né? Eu falei no vídeo anterior sobre uma certa programação para uma situação de desnutrição mundial, né? E este silo no Brasil e outros também que ocorreram prejuízos, explosões e contaminações também em outras partes do mundo. Nós estamos indo
para um outro movimento na alimentação, sabe? Parece muito conspiratório o que eu estou dizendo, mas, enfim, são coisas que estão aí aparecendo. Também o exército depôs o presidente do Níger, lá na África. Um ex-oficial da Força Aérea dos Estados Unidos afirmou em audiência, sob juramento, que foi recuperado restos biológicos não humanos em OVNIs. Vocês têm ideia do que isso significa? Tantos anos de descredibilidade para quem lida com ufologia, tanta fantasia, tanta negação, e agora está inegável. Por quê? Está acontecendo um movimento muito grande no nosso sistema solar, um movimento planetário. Vocês sabem que aqui é um campo de experiências e existe uma confederação galáctica trabalhando aqui com a humanidade. E eles estão querendo levar a situação para um outro patamar. E o governo oculto do planeta não está deixando. E eles tiveram o seguinte posicionamento: ou vocês revelam, ou a gente vai começar a escancarar. Vocês perceberam que de 1 ano, 2 anos para cá, os aparecimentos, os relatos estão sendo massivos? Por quê? Porque eles estão pressionando, sabe? E aconteceu essa semana este depoimento desse ex-oficial. Uma outra coisa aqui. Eu falei também no vídeo anterior que Marte e Mercúrio vão ficar transitando na casa 7 do Brasil, que tem a ver com os relacionamentos, com a diplomacia, com a interatividade, né? Com as decisões com os aliados, e que também a casa 7 é do inimigo declarado, e Marte está transitando ali. Vejam o que aconteceu. Primeiro, o presidente contatou o embaixador da Alemanha para interceder com relação àquele cidadão que esteve envolvido em discussão no aeroporto de Roma com o ministro do STJ. Olha que situação, olha que interferência, né? Também o ministro das Relações Exteriores brasileiro recebeu Vitória Nuland. Já já eu vou explicar melhor o que isso tem a ver. Ela é subsecretária do Estado dos Estados Unidos para assuntos políticos. A embaixadora americana também teve audiência com o nosso presidente. A chapa está meio quente. A Dilma se reuniu com Putin. Estamos vendo aqui o desatino do judiciário. Está uma situação muito complicada. E também o Klaus Schwab, ele esteve em reunião com Alckmin, se não me engano foi em abril. E agora está ocorrendo alguns desdobramentos dessa reunião. Então veja, o que está acontecendo de muito importante aqui nessa geopolítica envolvendo o Brasil? Não sei se vocês sabem, mas o braço direito de Hugo Chávez eram 2, o Maduro e o Hugo Carvajal, né, que era um general e tudo isso. E quando Hugo Chávez morreu, ficou uma certa disputa entre Maduro e o Carvajal. E eles foram acusados internacionalmente de narcotráfico. E a ponto de o Carvajal ter saído da Venezuela e ficou ali asilado em Portugal e depois foi para a Espanha. E a coisa foi rolando em banho-maria, até que as coisas estão acontecendo e pululando. Vejam, o Hugo Carvajal, ele é um arquivo poderoso. Qual é a acusação? De que há o narcotráfico
financiou campanhas na América Latina, na Itália e na Espanha. E essa acusação gravíssima, inclusive, que os Estados Unidos estão querendo o Carvajal para levar a julgamento, lá naquele país, a prisão é perpétua para narcotráfico. E até agora, os direitos humanos estavam aliviando o Carvajal, né? Dizendo que não, ele já tem idade e ele ia morrer na prisão, isso não é certo. Mas agora eles mandaram lá para os Estados Unidos o Carvajal. E o julgamento dele começou, contudo foi adiado para 1º de novembro. Por quê? Porque precisam correr alguns acordos. O Carvajal sabe de muita coisa para com vários países da América Latina, inclusive o Brasil, que foi financiado. Através dessa situação, a gente pode compreender, de certa forma, a tolerância que os partidos de esquerda têm com o narcotráfico. Nós vemos nossa Amazônia, ela está dominada por uma facção. Nós vemos o Rio de Janeiro e outros estados do nosso país. E a coisa está pegando para o nosso atual presidente, caso Carvajal venha a dizer tudo o que ele sabe. Então, veja, essas questões elas estão sendo muito delicadas. No mapa do Brasil, que eu já vou comentar sobre Vênus, o Brasil tem Vênus em Leão. Vejam que as mulheres são lindas, maravilhosas, né? Os nossos artistas, enfim, o Brasil é lindo e todas essas coisas. E o Brasil está tendo um retorno de Vênus. E esse retorno de Vênus em junho, dia 26 de junho, Vênus na casa 8, do que é oculto, escondido, do dinheiro dos outros, dos segredos e dos mistérios. E essa deposição de Carvajal da Espanha para os Estados Unidos vai jogar muita coisa no ventilador do Brasil. As coisas não vão ficar muito interessantes. E também, aqui neste mapa do retorno de Vênus, Vênus vem regendo o setor do executivo, da presidência. Vênus na casa 8, da cirurgia. O nosso presidente será submetido a uma cirurgia no quadril. Talvez ele esteja com dificuldade de ter jogo de cintura. Por quê? Porque ele vai ser emparedado se Carvajal realmente disser tudo o que ele sabe. E o Brasil está sendo muito pressionado internacionalmente. Vejam aqui, nós tivemos a visita da Vitória Nuland, né? Que ela é ela é subsecretária dos Assuntos Políticos dos Estados Unidos. Ela veio aqui pessoalmente saber o que está acontecendo. Por que o Brasil está tão alinhado à esquerda, sendo que teve o apoio dos Estados Unidos? Então, o que acontece? Tivemos aqui também, estamos nessa história de reforma ministerial, que a gente não sabe onde vai dar, cabeças rolando, inclusive de mulheres, né? Vênus tem a ver com isso, desprestígio até de mulheres tão competentes no nosso quadro, até mesmo ministerial, reforma tributária. E outra coisa, a CGU está para regular as redes sociais. E quem é que vai regular a CGU? Como serão esses critérios? Tivemos aqui o caso de um espião russo, né?
E o New York Times disse: Brasil está numa cartilha retrô na economia e política externa. Então a gente está sendo um pouco mal visto com o andamento das coisas aqui. E outra coisa, como é que o Brasil vai explicar 50 bilhões que a China investiu em abril no Brasil? Onde é que está esse dinheiro? Onde é que está indo esse investimento? 50 bilhões é investimento ou é uma aquisição? Então as coisas elas estão muito perigosas. Nesse mapa aqui do retorno de Vênus, Vênus está na casa 8, colado a Marte. Tensão nas relações diplomáticas, tensões envolvendo negócios obscuros e também a saúde do presidente da República, não é? Então veja, Vênus vai ficar retrógrado entre 22 de julho e 3 de setembro. Então, esse período no seu mapa natal, no mapa natal do Brasil, é muito importante para a gente reavaliar muita coisa. Nós vamos ver aqui para o que não é favorável quando o Vênus está retrógrado. E esse Vênus, nessa retrogradação, ele vai mexer com o eixo nodal do Brasil. Olha aqui, nós temos o nó do sul a 15 graus de Leão e Vênus vai mexer aqui. O nó do sul lida com coisas do passado, com tudo aquilo que é a nossa bagagem. Então, Vênus vai trazer alguma coisa do passado e coisas até a maneira de se operar financeiramente. Há que se tomar muito cuidado com questões de mau negócio, corrupção. Então, veja, no seu mapa natal, Vênus tem a ver com os amores. Então, é um período, quando Vênus está retrógrado, que pode ocorrer separações, términos de relacionamentos que estavam disfuncionais. E você podendo reavaliar melhor o seu papel dentro dos relacionamentos amorosos. Como também esse Vênus retrógrado pode ajudar você a reavaliar melhor um relacionamento que estava balançado e pode até ocorrer uma reconciliação, sobretudo com a renovação dos valores deste relacionamento, ressignificando o relacionamento. Vocês estão ouvindo ao fundo, é uma ave aqui. Ela está lá fazendo um back vocal aqui para o vídeo. Então vejam, investimento, há que se tomar cuidado. Vênus retrógrado pode não trazer o resultado que a gente queria para os negócios. E ficar atento também, porque de repente pode surgir um negócio de ocasião, um negócio de oportunidade. Então a gente tem que estar com o faro muito apurado para a gente não cair em roubada e também não desperdiçar uma oportunidade. Outra coisa, Vênus lida com os valores estéticos, com a beleza. Muito cuidado. Tratamentos estéticos e corretivos não dão bom resultado com o Vênus retrógrado. Traz muito arrependimento. A gente compra uma roupa que não nos fica bem, compra um objeto muito caro que depois a gente se arrepende. Vai redecorar a casa, não tem aquilo que a gente quer, ou então não fica de acordo com o que a gente gostaria, ok? Então, Vênus tem a ver com o nosso código de valores. Em Leão, Leão é o signo da ética. E a gente vai ser muito testado nessa questão ética, nos negócios, nos relacionamentos amorosos, né? Na nossa maneira de lidar com a vida e com as coisas. Então, o que acontece com o Vênus retrógrado no eixo do nosso mapa?
Se Vênus está no seu ascendente, você pode ter que reavaliar a sua aparência, o seu alto valor, a sua autoestima. Como é que você está fazendo coisas que lhe dão alegria e prazer? Como é que você se gosta? E se cair na casa 7 do outro, o amor, a atenção que você recebe do outro está à altura? Você está sabendo valorizar o que os outros estão te oferecendo? Como é que estão as suas relações? Não só a amorosa, a casa 7 é do público, é dos outros em geral. Então, pode requerer mais diplomacia nos relacionamentos. Reavaliação. Na casa 2 das finanças, será que é mesmo hora de fazer um investimento? Será que aquela pessoa que ia te pagar, ela vai conseguir te pagar? O que você não valoriza mais? Ao que você está atribuindo um novo valor? Como é que está o teu bolso? E Vênus na casa do dinheiro, da sexualidade do outro. Como é que está a sua intimidade sexual? Ela está satisfatória? Ela está confiante? Você está recebendo apreço do outro? Como é que você valoriza o que recebe da outra pessoa? Então, Vênus na 8, cuidado também com dívida. Não conte com o ovo dentro da galinha. Vênus na casa da comunicação. É o momento de rever a sua linguagem, os seus interesses intelectuais. Como é que está a sua ala parental? Será que eles vão te preocupar? Será que é hora de assinar um contrato? Em que termos? Vênus retrógrado na casa 9. E aquela viagem que está programada? Será que você não vai gastar um pouco a mais? Será que trâmites em litígio vão se atrasar um pouco? Será que você não tem que rever o seu sistema de crenças, reavaliar como é que você pratica o que você acredita? Vênus na casa 4 do lar, da família, dos imóveis. O condomínio vai aumentar? Ou o aluguel? Será que é época de uma obra na casa? E pessoas se descasando, situações familiares para colocar as coisas a limpo? Recordação da tua infância, do teu passado? E na casa 10? Você está se sentindo valorizado na sua carreira? O que você pode fazer de melhor para se expressar profissionalmente? Será que aquela proposta de um novo emprego ela é firme mesmo? Eu acho que não é hora de pedir aumento para o chefe com Vênus retrógrado. Outra coisa, Vênus na casa 5, dos filhos, do romance, dos riscos financeiros. Não é bom para jogos, apostas, bolsas de valores, nada disso. E também, será que você está dando atenção suficiente às suas crianças? Elas estão sendo valorizadas? E os seus amores? Você está sendo negligente ou esperando demais? Ou se dando de menos? A casa 11 é a tribal, é dos grupos, né? Como é que está o seu papel com os seus amigos, com a sua tribo, com a sua turma? Como é que estão os seus ganhos através da sua profissão? E as suas esperanças? O que você está investindo para um futuro próximo? E, por fim, Vênus na casa 6, do corpo, da saúde, da consciência corporal. De que maneira você pode funcionar melhor? Será que os seus hábitos não têm que ser retificados? Como é que estão os seus bichinhos de estimação? Como é que está o seu ambiente de trabalho? Como é que você pode fazer melhor? E na casa 12, Vênus vem nos trazer coisas que a gente não mostra para ninguém, do nosso inconsciente, né? Traz uma reavaliação
de foro íntimo, né? Do que a gente valoriza mesmo profundamente. E é muito interessante para a espiritualidade. Então veja, né? Tanto esta lua cheia como esse Vênus retrógrado, seja no mapa do Brasil, seja no nosso mapa, vem trazer o quê? A lua cheia, as coisas às claras. E Vênus retrógrado, vamos reavaliar com muita clareza e honestidade e ética tudo o que está acontecendo na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva. Ok, meus amados? Então, aproveitem bem esse período, fiquem atentos ao noticiário, muitas coisas vão vir à tona e que vão precisar de filtro, de clareza, né? De discernimento para que a gente avalie melhor tudo que está ao nosso redor, ok? Então, conto com o like de vocês e voltarei em breve. Muito agradecida pela companhia.